Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais um estudo juntos, né? E vamos pedir a presença da espiritualidade de luz, fechar nossos olhos, serenando nossos corações, inspirando o fluido cósmico universal, agradecendo a presença da espiritualidade amiga, que possamos aprender com Jesus os ensinamentos que muitos trouxeram para nós, né? Se sacrificaram, abdicaram de suas vidas. Que possamos aproveitar e dar continuidade nesse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos compartilhar os slides para a gente poder conversar um pouquinho melhor, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai ter hoje dois capítulos, né? A 13ª aula e a 14ª. Ambas falando dos Atos dos Apóstolos, na segunda aula falando mais especificamente sobre Pedro. Na parte A da 13ª aula, a gente vai falar sobre os apóstolos em Jerusalém. E também sobre o Pentecoste, o dia de Pentecostes. Na parte B, a atuação, falando da atuação dos apóstolos e a primeira comunidade cristã. Então vamos entrar no item dos apóstolos em Jerusalém, né? E esse dia de Pentecostes mais para frente. Jesus, antes de ser crucificado, ele havia solicitado aos apóstolos, né, que não saísse de Jerusalém, né, e que continuasse lá. Jesus, ele sabia, né, que Jerusalém era uma cidade onde muitas pessoas de várias etnias, era um centro, né, era um polo central, socialmente falando, comercialmente falando, né, religiosamente, onde se faziam todas as festas, as comemorações típicas. Então, aglomeravam muitas pessoas. O apostolado tinha que começar a partir dali. Então, ele pediu para que eles ficassem e eles ficaram. Jesus, ele já vinha, depois da crucificação, após o 3º dia, ele ressuscitou, como ele havia falado, e aí houveram as aparições para os apóstolos, né? E ele vinha dando essa certeza, ele vinha alimentando a fé dos apóstolos após o desencarne, né? A saída do corpo físico. Ele já vinha dando a certeza dessa vida futura, de que nós não morríamos, do que o reino dele continuaria, dando a certeza para que os apóstolos pudessem continuar com convicção, com a fé de que Jesus estava certo, de que as suas palavras eram verdadeiras e de que tudo que eles vinham aprendendo é verídico, era verdade. É verdadeiro. Então, com essa volta à vida, essa ressurreição, né, de Jesus, eles encheram-se de esperança, né, de vitalidade, né? E eles sabiam que a partir dali eles estariam com Jesus a todo momento, que o mestre estaria ali de alguma forma os orientando, os dirigindo, e eles não estavam perdidos e sozinhos. Esse retorno de Jesus, ele trouxe alegrias para ele trouxe medo para aqueles que deviam, para os culposos, e aí renascia aquela perversidade, né? E curiosidade nas massas. Né? E Divaldo, ele fala, em um trecho do livro dele, ele fala, desejando silenciar a voz da verdade, tornaram-na mais potente. Pretendendo matar o cantor, fizeram-no ainda mais vivo. Objetivando anular a mensagem, abriram mais amplo espaço para fazê-la ouvida. Certa vez eu ouvi eu creio que é um ditado, um saber, né? Se você quer plantar flores, se você quer colher para alguns dias, plante flores. Se você quer colher para alguns anos, plante árvores. Se você quer
colher para toda a eternidade, plante ideias. Jesus, quando ele veio, ele nos deu ideias, né? Ele nos deu ensinamento, nos deu vida. Então, jamais a espiritualidade das trevas iria calar Jesus. Tanto é que a gente está aqui há 2000 anos falando de um Jesus redivivo. A gente está trazendo aqui o intuito desse estudo é trazer aquele cristianismo primitivo, fora de dogmas, fora de superstições, de misticismos, né? É uma pureza doutrinária. O espiritismo, ele vem esse estudo, ele vem desmontar tudo que a gente aprendeu para a gente poder reaprender com os apóstolos. E agora fez-se necessário a escolha do 12º apóstolo. Com a morte de Judas, era necessário ainda continuar com os costumes do povo hebreu. Jesus, quando ele falava que ele não veio destruir a lei, ele veio fazer cumprir, ele seguia todos os costumes, os hábitos, né? Através das 12 tribos, ele escolheu os 12 apóstolos por causa das 12 tribos que a gente estudou no primeiro ano do Aprendizes. Então ele cumpria com todos os costumes, os hábitos daquele povo. E então fazia-se necessário continuar com 12 apóstolos. Pedro, ele já começava a tomar essa posse desse direcionamento, ele era um administrador, um líder, né? Essa liderança, ele começou a já tomar posse disso porque ele sabia da importância da continuidade. E ele era a pedra, né? A pedra angular, né? A pedra onde Jesus edificaria a igreja dele. E ele entendeu essa mensagem do Cristo e ele abraçou. Mesmo com as dificuldades morais que ele tinha, ele abraçou e foi se lapidando com o trabalho. O que a gente faz aqui também, né? E Jesus, ele falou para Pedro, né? É necessário, pois, que dentre esses homens que nos acompanharam todo o tempo, perdão, não foi Jesus, foi Pedro que falou. É necessário, pois, que dentre esses homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado, um destes se torne conosco testemunho da sua ressurreição. Foi escolhido Matias ao invés de Barsabás, porque eles houve uma solicitação através de uma oração para que a espiritualidade, Jesus, através da espiritualidade de luz, né, pudesse intuí-los. E eles lançaram a sorte sobre Matias e Barsabás, ambos discípulos de Jesus, acompanharam, tinha esses pré-requisitos, né, que eu acabei de ler, eles tinham que ter sido discípulos de Jesus, eles tinham que ter ouvido a palavra de Jesus, eles tinham que ter visto as curas de Jesus, os milagres de Jesus, eles tinham que ter acompanhado a trajetória de Jesus a partir do batismo com João Batista. Porque a partir dali, Jesus começou a missão aqui na Terra. E esses discípulos tinham que vir desde lá até a ressurreição. Porque para você ter testemunho, ser uma carta viva, você tem que ter propriedade para falar. Para a gente poder saber do que a gente fala, a gente tem que ter vivência, tem que ter certeza, e essa certeza é através do trabalho, através de você estar vendo, de você estar acompanhando. Não adianta nada a gente ler, estudar e não colocar as mãos a obras, porque a obra sem ação é morta, né? O estudo sem colocar em prática, ele é morto, para nada serve. E aí chegou o grande dia, o dia de Pentecostes. Este dia de Pentecostes, ele era uma festa que acontecia depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, vinha já lá de Moisés, era uma comemoração
pela colheita que eles tinham. Era um local, era uma festa que, como eu disse para vocês, agregavam muitas pessoas de várias etnias, várias religiões, vários classes sociais, né, com vários intuitos, mas agregava muita gente de vários locais, de várias cidades em Jerusalém. E Jesus já sabia disso, né? A espiritualidade já sabia. Fez necessário que eles ficassem, porque neste dia de Pentecostes foi o dia em que começou todo o trabalho do apostolado. Nesse trecho que eu vou ler agora, ele exprime bastante essa ideia, né? Tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de onde, de repente, veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia se exprimirem. A gente vê, através dos outros estudos que nós vimos estudando, né, a forma que o pessoal, o hebreu, tinha naquela época. A gente tem que se reportar e tem que saber como é que eles se exportavam, né? Então, eles não tinham condições de explicar o que estava acontecendo. Então, eles colocavam símbolos, né? Eles são apegados às simbologias. Então, eles falavam que eram línguas de fogo, como de fogo. E a gente, hoje, com a doutrina, a gente já sabe que é um fenômeno mediúnico e que era o fenômeno de xeneglosia, onde o médium, ele fala línguas que não são não é a língua que ele fala, línguas diversas. E lá existiam partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próxima de Cirene, romanos que ali residiam, diversas línguas, diversas culturas. E os apóstolos estavam falando para todos eles escutavam a pregação dos ensinamentos de Jesus nas línguas deles. E alguns ficaram estupefatos, ficaram maravilhados com aquilo. Outros já levavam, usavam como de chacota contra esse fenômeno, né? E ele ouvindo, Pedro ouvindo algumas pessoas falarem que eles estavam bêbados, né? Ele tomou posse do trabalho dele, do que ele estava, da proposta que vinha, que Jesus já vinha trabalhando com ele. E ele se levantou e começou a falar, levantou a voz e falou: homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a terceira hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. Só os apóstolos tiveram esses fenômenos, essas manifestações mediúnicas. E Pedro, ele foi intuído pela espiritualidade, porque ele trouxe profecias de Joel, da época de Joel, do profeta Joel, provando que foi profetizado lá e que estava acontecendo as profecias. E como o povo, eles eram crédulos a essas profecias, eles acreditavam, alguns ainda continuaram zombando, mas a maioria
teve o entendimento, foi chamada a consciência. Se Pedro, se estava escrito na lei, né, na profecia, era uma profecia e estava se cumprindo, começava-se a criar o reino de Deus aqui na Terra, em vários corações. Homens de Israel, Pedro ainda continuava dizendo, ouve essas palavras. Jesus, o Nazareu, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, da morte, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. Pedro, a todo momento, chamava o povo a se conscientizar do que já vinha acontecendo quando Jesus estava encarnado e o que estava acontecendo ali, chamando a atenção, tentando arrebatar as ovelhas que Jesus pediu para ele, né? E aí chegam os primeiros cristãos e começa-se a partir desse dia de Pentecostes, os primeiros cristãos e a primeira comunidade cristã. Eles mostravam, assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Começava-se ali a se apossar de toda a população um sentimento de comunidade, de fraternidade, de caridade, de humildade. Muitos vendiam, né, propriedades, bens, dividiam o que tinham, se juntavam para orar. Era o cristianismo de Jesus, o que Jesus queria trazer, era os ensinamentos, a vivência que Jesus trouxe, né? Era o cristianismo primitivo, né? Esse que deveria ter sucedido gerações e gerações. E através do orgulho e do egoísmo a gente foi perdendo essa essência. Sinais, prodígios realizados começaram a aparecer, realizados pelos apóstolos após a festa de Pentecostes. A mediunidade, eles tiveram uma convicção tão fortalecida, né? O fenômeno ele acabou dando uma certeza tão grande e as pessoas começaram a acreditar e fortaleceu de uma maneira a fé dos apóstolos, porque eles se sentiam aptos a fazer o trabalho, né? Eles viu as maravilhas que começaram a acontecer. Tudo que Jesus já vinha falando, colocando eles ao trabalho, apresentando para eles, né? Ele falava que eles poderiam ser iguais ou melhores. E já incentivava, dava certeza para os apóstolos, mas essa certeza, essa fé, essa confiança na capacidade de cada um, começou a partir do trabalho, começou a partir de Pentecostes. Porque pelas mãos dos apóstolos faziam numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Iam se aderindo cada vez mais discípulos, né? Pessoas que seguiam, multidões de homens, de mulheres, que tinham uma fé tão grande. Essas curas elas acontecem e aconteciam porque existe a fé do receptor, a pessoa que quer receber, a gente chama de assistido na casa espírita, e do médium, da pessoa que vai, no caso, despertar a cura. Porque tem que ter essas duas fés para poder a cura ser desperta. Ora a cura será no corpo físico e no espírito, ora a cura será somente no espírito. A gente já sabe que às vezes a pessoa tem fé naquela cura, que a pessoa que está tentando ajudar o médium, uma casa espírita, por exemplo, na nossa Seara de Jesus, é feito o trabalho, mas a cura do corpo físico não se dá, porque existem as provas que nós trazemos, né, de vidas da encarnação, da nossa elaboração da reencarnação. E agora a gente entra
na 14ª aula, falando das atividades missionárias de Pedro. A primeira parte, ela já fala da instauração, do começo da Casa do Caminho, né? E Jesus, ele traz essa mensagem para Pedro. Simão, a chama que coze o pão atrai a mariposa, que descuidada nela se consome. O discípulo do meu evangelho é um ponto vivo de referência, onde se encontre, atraindo as atenções e sendo vítimas das circunstâncias, em constante perigo, nunca, porém, em abandono e esquecido do meu amor. Jesus já vinha trazendo essa realidade, né? Ele dizia que com ele não existiria problemas, seria um caminho difícil, mas que se persistíssemos, se mantêssemos fiel e não desfalecêssemos, conseguiríamos vencer, né, todas as dificuldades. Jesus, ele já vinha, ele fala da dificuldade, ele abre para a realidade para que ninguém seja pego de desprevenido, né? Cada alma vê no próximo aquilo que tem no seu interior. E cada coração recebe a mensagem de acordo com a própria necessidade. Então, que possamos sempre estarmos nos olhando, verificando o que a gente pode melhorar, o que a gente está enxergando no outro. Porque aquilo que a gente enxerga no outro, provavelmente nós estamos cheios. E começa-se as curas, né? E algumas que foram relatadas por Lucas, eu não falei no começo, se eu não falei no começo, mas agora eu falo, Lucas, ele era um discípulo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele também não foi discípulo direto de Jesus, assim como Lucas. E Lucas, ele era um médico que acabou fazendo essas narrativas, né? Ele acabou narrando esses atos dos apóstolos. Ele que trouxe esse livro para a gente. Eu acho que eu não falei no slide inicial. E ele trouxe, né? Lucas trouxe narrando a cura de um coxo. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir as esmolas aos que entravam. Vendo Pedro e João, ele começou a pedir, o coxo pediu esmolas, pediu algo para ele. Pedro e João, fitando ele, pediu para que ele olhasse para ele e falou: olha para nós. Mas nem ouro nem prata possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareu, anda. E o coxo começou a andar. A gente vai ver em algumas outras curas, mas se eu não falar, eu acho importante. Aqui é uma lição tão grande nas falas de Pedro, quando ele pede, quando ele desperta a cura, quando ele chama a pessoa que está doente para essa cura, tenta despertá-lo, ele em nenhum momento fala que eu te curei, né? Ele sempre tem uma humildade, a caridade de ver a necessidade do outro e a humildade de falar que em nome de Jesus Cristo você está curado. É tanto ensinamento que a gente tem que prestar atenção em todas as entrelinhas, né? E após essa cura, o povo ficou... A cada cura, o povo arrebanhava mais ovelhas, né? E o povo ficava surpreso. E Pedro falava... À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo: homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fixais os olhos em nós? Como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Olha, a gente vê a humildade, né, em saber que ele, sem Jesus Cristo, sem a espiritualidade superior, sem Deus, ele não conseguiria fazer. A consciência que ele tem, né?
O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo, Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a soltá-lo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. E o legal de Pedro é que ele despertava a consciência, falando que as pessoas, no contexto, nós negamos Jesus, nós crucificamos Jesus, mas ele falava que existia ainda a esperança, né? Se nós nos arrependêssemos, se nós nos convertêssemos. E aí começaram as prisões, as perseguições, porque muitos adeptos, né? Muitas pessoas foram convertidas, muitas pessoas começaram a seguir os apóstolos. E quando isso começou a fugir do controle, os oficiais, sacerdotes, os saduceus já começaram a ficar assustados com a perda do poder, né? E já queriam prendê-lo. E até deixou Pedro e João presos de um dia para o outro. Só que eles já viram o perigo, porque tinham muitas pessoas ali, muitas pessoas seguindo já a palavra de Pedro, que Pedro trazia de Jesus, os ensinamentos, né? Porque viam os milagres e seguiam. E eles pediram para que Pedro, eles viram o perigo em mantê-lo presos, não tinha por que mantê-los presos, e eles pediram para que Pedro parasse de falar de Jesus, parasse de fazer as curas, parasse o trabalho. E Pedro, intuído pela espiritualidade de luz, ele estava tão conectado, ele falou, ele né, fez um comentário muito legal, ele falou para os sacerdotes: eu vou ser punido porque eu estou fazendo mal, eu estou fazendo bem, estou despertando as curas, ajudando o próximo, eu vou ser punido por isso? Né? E ele falou, julgar, aí quando os sacerdotes pediram para que ele negasse Jesus, né? No caso, tá negando, parar de falar de Jesus é negá-lo, ele falou: julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus? Pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí continuou. Gamaliel, que era um dos doutores da lei, Gamaliel ele foi o mestre de Paulo de Tarso, né? Ele falou, ele já conhecia o trabalho da Casa do Caminho. Ele era simpatizante porque ele tinha ele tinha um olhar espiritual, né? Para o que não tinha uma mente fechada. Então ele Pedro viu que ele era uma pessoa boa, convidou ele para visitar a Casa do Caminho, ele viu o trabalho que estava sendo feito ali, que era simples, né? Uma casinha rudimentar, mas que ajudava muitas pessoas necessitadas, ficava à beira de uma estrada. E ele viu o quanto poderoso é essa conexão com a espiritualidade de luz e quantas pessoas estavam sendo ajudadas. Então ele viu que era um trabalho, era o dedo de Deus ali, né? Então ele sabia que o trabalho não era humano, né? Não era do humano para o espiritual, era do espiritual para o humano. E ele falou para os sacerdotes, né? Para os doutores da lei: varões de Israel, atentai bem no que fareis a estes homens. Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com esses homens, soltai-os, pois se o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Concordaram então com ele. Né? Ele deixou uma pulga atrás da orelha dos outros doutores. Né? Entrando na parte B das atividades missionárias de Pedro, existia na cidade de Samaria um mago chamado Simão.
Ele praticava magia, excitava a admiração do povo, né? Ainda existia essas feitiçarias, essas magias que eles usavam, né? Então ele tinha a vaidade, ele queria ser uma pessoa importante, né? Ele queria ser alguém importante daquela forma, né? Ter poder sobre as pessoas. E Felipe, um dos apóstolos de Jesus, que estava trabalhando juntamente com Pedro e João, Felipe foi anunciar a boa nova, foi levar os ensinamentos de Jesus, né? A palavra de Deus que Jesus nos trouxe. E muitos se converteram, inclusive esse Simão. Só que esse Simão, ele se converteu no intuito de querer que ele também tivesse esse poder mediúnico que estava tendo de curas. Muitos foram curados só com as palavras de muitos espíritos que estavam obsediando, saíram de perto dos obsedados. Houveram muitas curas, né? E ele queria esse poder para ele. E aí Pedro, vendo o equívoco desse Simão, que também tinha um certo mediunismo, né? Pediu para que ele teve que ser firme e falou: pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgaste poder comprar com o dinheiro dom de Deus. Não terás parte nem herança nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua maldade e ora ao Senhor, para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração. Pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Então, Pedro convidando, mesmo sendo firme, ele convidando Simão a rever essas ideias, né? E continuando nessas curas de Pedro, falando especificamente de Pedro, Pedro estava em Lida e Jope. Pedro, ele não ficava preso somente à casa do caminho, eles iam, e os apóstolos, eles iam próximo dali, né? E eles foram em Lida, e lá encontrou um homem chamado Enéas, que há 8 anos estava de cama e era paralítico. Pedro então disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma teu leito. E ele imediatamente se levantou. Ali próximo, em Jope, tinha uma discípula, Tábita, ou Tabita, em grego, Dorcas, que era uma boa discípula, fazia as boas obras, e ela caiu doente e morreu. E o pessoal, sabendo, os discípulos, sabendo que Pedro estava em Lida, chamou Pedro para poder ir a Jope ajudá-la, né? E Pedro, chegando lá, pediu para que todos saíssem do local, se ajoelhou e orou. Então, na hora que ele se ajoelhou e orou, ele já pediu a conexão com a espiritualidade, ele já pediu ajuda. É uma humildade, né, que é exemplar, né? E voltou para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Este, dando a mão, fê-la erguer-se. Né? Em ambos os casos, a gente vê o merecimento desses discípulos, a gente vê que teve esse despertar da cura pelo merecimento, pela fé dos que estavam em volta. E aí a gente vai falar sobre o centurião romano, mais uma passagem de Pedro. Em Cesareia vivia um homem chamado Cornélio, ele era um centurião romano da corte itálica. Ele era piedoso, mesmo sendo romano, ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele ajudava o povo judeu. E em sua casa
chegou um anjo, e esse anjo falou para ele: tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, chamado por Pedro, conhecido por Pedro. E nesse mesmo tempo, Pedro teve uma visão. O céu aberto, e um objeto descia desse céu, semelhante a um grande lençol baixado à terra pelas 4 pontas. Dentro desse lençol existiam todos os quadrúpedes, todos os répteis e as aves do céu. Aí uma voz falou, né? Levanta-te, Pedro, e mola e come. Pedro, porém, replicou: de modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. De novo, a segunda voz falou, né? Segunda vez, a voz falou: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isso por 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Então já vi um aviso, um alerta de que esse centurião romano chegaria até Pedro. Eles teriam que se falar. E é lindo, né? Essa interpretação, essa intuição, essa conexão de Pedro com a espiritualidade. Porque quando ele foi chamado para falar com o centurião, ele entendeu a mensagem, ele conectou com essa mensagem, com esse ensinamento de Jesus, essa mensagem da espiritualidade, e ele disse: dou-me conta em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação que o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Então, ali já se quebrava a intolerância, né? E Jesus falou que não ia se perder nenhuma ovelha. Então, tinham que ter pessoas, tinham que ter discípulos que pregassem, que levassem os ensinamentos de Jesus aonde fosse. E aí, a gente chega na libertação de Pedro. Essa libertação de várias prisões que houveram, são muitas perseguições. Jesus já vinha falando antes, né, que ia ter. Ele trouxe, ele ensinou como é que deveria fazer quando viesse esses problemas, né? Ele vivenciou para a gente. O rei Herodes começou a tomar, vendo esse cristianismo crescendo, esse pessoal seguindo essas ideias, mudando os pensamentos, mudando as atitudes. Herodes resolveu começar a maltratar os membros da igreja, matou Tiago à espadada, prendeu Pedro, colocou vários guardas em frente à prisão de Pedro, amarrou ele com 2 correntes, mas mesmo assim, ali não tinha acabado ainda, né, o trabalho que Pedro tinha para fazer. E aí chega um anjo dentro dessa cela. Levanta-te depressa, as correntes cairão das mãos. O anjo continuou: cinge-te e calça as sandálias. Pedro obedeceu. E o anjo lhe disse: envolve-te no manto e segue-me. Então, em momento nenhum, Pedro duvidou dessa espiritualidade. A cada passagem, a cada situação que acontecia, a cada cura, a cada prisão, Pedro tinha essa certeza, cada vez mais renovada. E Pedro disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E esse trecho sobre essa libertação é muito bonita, né? A contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos nós. Sob candeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê se aproximar um anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão. Caminha ao lado do mensageiro, ao longo da rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade.
de maneira a não lhe desvalorizar as iniciativas, pois já sabemos que nos encontramos no mundo para aprender a fazer as melhores escolhas que pudermos, de acordo com a nossa consciência. Então, que possamos nos fortalecer, que esse dia de Pentecostes chegue para todos nós, que possamos ter essa certeza de que a espiritualidade está do nosso lado, que nos momentos mais difíceis vai ter sempre um anjo, né? A gente sabe que não é esse nome, mas cada um chama do que quiser, né? Da forma que achar melhor. Vai ter sempre um espírito superior, um espírito de luz, nos ajudando, nos caminhando, nos erguendo, nos libertando das prisões, se nós quisermos. Então, nós precisamos querer, a vontade, o primeiro passo é nosso. Então, se a gente tiver boa vontade, se a gente tiver um propósito, começar a agir, tudo vai funcionar e a espiritualidade vai nos auxiliar até onde eles podem. Que a partir dali, a gente já tem condições. Né? O Consolador ele veio agora para nos ajudar, a gente já está conhecendo toda a nossa história, desmistificando, desconstruindo vários equívocos que foram colocados na nossa cabeça, que nós alimentamos, e a gente vai aprendendo, vai batendo a cabeça, vai caindo, levantando, e não tendo compromisso com o erro. Que seja feita a vontade de Deus. Até a próxima aula e que possamos aprender sempre, sempre, sempre mais. Graças a Deus. Beijo. Com Deus.